Então daqui a 3, 5, 10, não sei quanto que vai cair a tua ficha. A primeira coisa que vai estar passando na tua cabeça é o seguinte: nossa, que bom que eu comecei a investir. E aqui eu tô falando investir de verdade, não tô falando pegar o teu dinheiro de forma passiva e colocar lá na poupança, tá perdendo para inflação, ou trabalha numa grande empresa, investe numa previdência fechada, por exemplo, e você não sabe nem quantos por cento está em renda variável, quantos por cento está em renda fixa, você não sabe nem, você só manda o dinheiro para lá e pronto, acabou, né? Primeira coisa que você vai estar pensando daqui a alguns anos é: nossa, que bom que eu comecei a investir no ano que você começou a investir, né? Tomara que seja agora, em 2020. Ou o que eu não gostaria que você pensasse, o que eu não gostaria que acontecesse com você, você vai estar pensando assim: nossa, eu deveria ter começado a investir. E eu vou falar em 2020, vou colocar aqui em 2020, porque tem alguns dados aqui que eu quero compartilhar com você. Por que eu acho que esse momento atual, por que eu acho que esse momento agora, 2020, é especial, principalmente para a renda variável, tá? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Novo Futuro. Eu sou o Guilherme Barbosa e aqui nesse podcast nós discutimos estratégias que ajudam a triplicar o seu patrimônio, investindo de forma segura e sem impactar a sua atividade principal. No episódio de hoje, inclusive, eu quero falar com você sobre como começar a investir com segurança. Eu vou contar, inclusive, um pouco da minha história nesse episódio, por isso que ele chama 001, e é uma jornada aí que já tem mais de 10 anos. Bom, antes de começar a falar sobre como começar a investir com segurança, eu quero te estimular a pensar, te mostrar alguns números, para deixar bem claro por que é importante que você comece a investir, né? Primeira coisa que eu quero te falar aqui, esses dias eu até fiz um story sobre isso. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui no vídeo. É o seguinte: daqui a uns 3 anos, ou 5, ou 10, vai depender do momento que cair a tua ficha, você vai ter dois pensamentos passando pela tua cabeça. E eu tô deixando isso, inclusive, de forma gravada aqui, e você pode me cobrar disso no futuro. O primeiro deles é o seguinte: então daqui a 3, 5, 10, não sei quanto que vai cair a tua ficha. A primeira coisa que vai estar passando na tua cabeça é o seguinte: nossa, que bom que eu comecei a investir. E aqui eu tô falando investir de verdade, não tô falando pegar o teu dinheiro de forma passiva e colocar lá na poupança, tá perdendo para inflação, ou trabalha numa grande empresa, investe numa previdência fechada, por exemplo, e você não sabe nem qual é a alocação de recursos que existe. Quantos por cento estão em renda variável, quantos por cento estão em renda fixa, você não sabe nem, você só manda o dinheiro para lá e pronto, acabou, né? Tem gente que, quando vai no valet, não gosta de deixar o carro com o manobrista, mas na hora de pegar o dinheiro vivo, faz essas loucuras aí, né? Então, primeira coisa que você vai estar pensando daqui a alguns anos é: nossa, que bom que eu comecei a investir no ano que você começou a investir, né? Tomara que seja agora, em 2020. Ou o que eu não gostaria que você pensasse, o que eu não gostaria que acontecesse com você, você vai estar pensando assim: nossa, eu deveria ter começado a investir. E eu vou falar em 2020, vou colocar aqui em 2020, porque tem alguns dados aqui que eu quero compartilhar com você. Por que eu acho que esse momento atual, 2020, 2021, não sei em que momento que você está assistindo esse vídeo, por que eu acho que esse momento agora, 2020, é especial, principalmente para a renda variável, tá? E aí eu quero fazer algumas contas aqui junto contigo, para te mostrar, para destacar por que você realmente deve investir. Então, falando sobre a poupança, né, eu quero te mostrar aqui um excelente motivo para você começar a sair da poupança, né? Quando eu falo começar a sair, é porque tem que ser uma transição. O que eu estou te recomendando aqui não é pegar todo o teu dinheiro que está lá na poupança e transferir para renda variável, transferir para algum rendimento em renda fixa que você não conheça, e depois isso vai, na verdade, te trazer um grande problema. O que eu estou te falando aqui é o seguinte: o rendimento da poupança é muito ruim, você está perdendo para a inflação. Ao final de uma vida, o retorno que você vai ter do capital acumulado não vai ser suficiente para te manter. Então, o que eu estou te falando é: comece a entender, comece a aprender sobre investimentos e comece a investir melhor, né? Se você me pedir uma recomendação, começa pela renda fixa, né? Poupança também é um investimento em renda fixa. Eu diria você começar pelos outros, né? Os títulos do Tesouro, CDBs, enfim. Tem um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre renda fixa, onde eu dou bastante informação sobre ela. Já é um bom começo aí para você. Então, indo para os cálculos aqui, imagina que ao longo de um bom período você acumulou aí 200 mil reais. Né? 200 mil reais aqui é um número que eu peguei só para a gente fazer a conta, e fica fácil também de você usar. Se você tiver mais do que esse valor, se você tiver 400 mil,
é só você multiplicar por 2 os números que eu vou te mostrar aqui. Se você tiver 100 mil, é dividir por 2, né? Mas lembrando o seguinte, esse valor aqui é o valor que você terá acumulado durante um período, né? Então, durante 20 anos, durante alguns anos, né? E é o dinheiro que vai te complementar ali a tua renda, complementar a tua aposentadoria para você passar o mês aí, para você viver o mês, fazer aí os seus gastos, cobrir os seus gastos, etc. Então, ó, se você tiver com esse dinheiro investido na poupança, ele vai te render R$ 238,80 por mês, né? O que assim, dá para fazer pouquíssimas coisas com esse valor. É um valor realmente muito pequeno, né? Hoje a poupança ela está com um rendimento de 1,4% ao ano, onde ela rende 70% da Selic, quando a Selic está abaixo de 8, né, 8,5%. Quando você olha a curva de juros futuro, a curva de juros futuro ela vai no máximo até 10 anos. Nos próximos 10 anos, a curva de juros futura não ultrapassa 8%. Então, para os próximos 10 anos, a gente vai ficar nesse patamar aí de 1,4% ao ano de rentabilidade da poupança. A não ser, é claro, que aconteça alguma coisa muito que deu uma guinada muito grande aí na economia, faça os juros subirem, enfim, alguma coisa muito ruim mesmo, que não é o que está sendo previsto pelo mercado. Olha só, né, 238,80, né, um rendimento muito, muito baixo. Agora vamos imaginar o seguinte, você começou a estudar sobre investimentos, começou a investir melhor e montou uma carteira um pouco mais diversificada, te dá um retorno melhor, né? Então, de quanto é esse retorno? De 1.594 por mês, né? Então, qual que é a rentabilidade que eu fiz aqui a conta? Uma rentabilidade de 10%, né? Então, considerando uma alocação bem diversificada, que vai te dar um retorno aí de 10%. O resultado final aí, mais de 6 vezes a poupança. Então, um retorno muito bom. Já começa a ficar mais interessante. Agora, vamos imaginar que você se dedicou ainda mais, tem ali um perfil de risco mais arrojado, alocou uma parte do teu capital maior em ações, né? Isso quer dizer, você quis fazer parte de empresas, do lucro de grandes empresas, de boas empresas, e você participou, você recebeu um pouco desse lucro, né? Olha para quanto vai o valor, né? 2.300, né? Isso aqui dá 2.343, né? Mais de 10 vezes o retorno da poupança. E assim, isso daqui é por mês, né? Por mês. Então é uma diferença muito grande, muito absurda. Realmente não faz o menor sentido manter o dinheiro na poupança com tantas outras boas opções de investimento. Aqui eu fiz a simulação considerando 15% ao ano de retorno, e aí ele está dando aí 10 vezes mais, né? Em torno de 10 vezes mais o retorno da poupança. Então, de forma matemática aqui, para você realmente entender a questão da urgência de você estudar mais sobre investimentos e sair da poupança, né? Se você quer imaginar que ao longo de um período, ao longo de uma vida, o capital acumulado será de R$100 mil. Então, você divide esses valores aqui por 2, né? Será de R$400 mil. Então, você multiplica por 2 esses valores aqui. Então, mais ou menos assim, para você ter uma ideia aí do retorno desses investimentos. Bem no comecinho aqui eu falei o seguinte, esse é, na minha opinião, né, esse é o melhor momento aqui, né, 2020. Desde 2019, 2020, 2021, esse período aqui que nós estamos vivendo agora é o melhor momento para investir, né? Por que eu estou falando isso? O primeiro motivo deles é a queda de juros, né? A meta Selic está em 2%, né? Então, com isso, todos os investimentos em renda fixa caíram bastante, né? Caíram significativamente, né? Não só a poupança, mas todos eles. É porque todos eles se balizam de acordo com a Selic. Explico isso em detalhe no vídeo sobre renda fixa. E aí, por conta disso, né? Por causa disso, vai haver um volume maior de pessoas migrando para a renda variável, migrando para tipo de investimento que entrega um retorno melhor do que os da renda fixa, né? Então, e o efeito disso a gente já está sendo visto, né? A B3 recentemente divulgou um estudo em que fala que nós chegamos perto de 3 milhões de CPFs cadastrados na bolsa, né? Então é um recorde aí no número de investidores. Ainda é um número muito pequeno, quando você compara com outras economias, ainda é um número muito pequeno. Se a gente arredondar aí para 3 milhões de pessoas,
considerar que nós estamos com 209 milhões de habitantes, nós estamos falando aí de 1,4% da população, né? É um número bem pequeno mesmo. Recentemente eu até discuti bastante isso com o pessoal lá no meu canal do Telegram, e olha os números que eu compartilhei com eles. Eu vou compartilhar parcialmente com vocês aqui, porque a minha promessa lá para o pessoal que está no Telegram, você também pode entrar no Telegram, né? Mas o meu combinado com o pessoal que está lá no Telegram é que o conteúdo que está lá é exclusivo. Então, esse é um post, né, de toda uma história que eu contei lá, de todo um estudo e um levantamento que eu fiz junto com eles lá. Então, quando a gente fala dos Estados Unidos, por exemplo, está em torno de 54% da população investindo. E quando você olha a taxa básica de juros, né, dos Estados Unidos, né, o que seria equivalente à Selic deles, ela, assim, há muitos e muitos e muitos e muitos anos ela é muito baixa, né? Então, é um movimento natural. Taxa de juros baixa vai levar mais pessoas para a renda variável. Você pega a Índia, por exemplo, são cerca de 2% da população, né? Quando você pega a Alemanha, por exemplo, é cerca de 12% da população. Então, nós aqui ainda estamos no começo dessa jornada, né? Então, 1,4% da população, uma quantidade muito pequena mesmo. Então, o segundo motivo, né, é que ao longo dos próximos 5 anos, por conta dessa questão dos juros, por conta de sermos muito poucos investidores na Bolsa de Valores, entende-se, né, que nos próximos 5 anos a gente deve ter aí perto de 7 milhões de pessoas indo para a renda variável, né, migrando para a renda variável. E quem começar, né, quem fizer esse movimento antes, né, e souber investir em boas empresas, vai aproveitar essa onda, vai aproveitar o começo dessa onda, né? A terceira razão, né, que eu quero compartilhar contigo é o seguinte: esses dias eu ouvi do presidente da B3 uma informação bem interessante. Ele estava comentando que hoje no Brasil existe cerca de 5 trilhões de reais em fundos de investimento. Então, quando você soma valor investido, né, aportado em fundos de investimento, de todos os fundos de investimento no Brasil hoje, você chega aí à cifra de 5 trilhões, né? Tanto zero que dá até para se perder. E aí, quando você olha para esse valor e qual é o percentual em renda variável, qual é o percentual desse valor que está na Bolsa de Valores, é 10%. E aí, quando você compara esse valor com economias que têm uma taxa básica de juros baixa, que faz sentido daí você fazer esse tipo de comparação, porque um país que está com uma taxa básica de juros acima de 10%, acima de 15%, não tem sentido você ficar comparando com investimentos em renda variável. É por isso que tanto essa questão da comparação com a taxa básica de juros. Com a taxa básica de juros tão baixa, faz sentido começar a migrar para a renda variável. Então, voltando aqui para a razão número 3, ele estava comentando que desses 5 trilhões, 10% está na Bolsa de Valores. E aí, quando você compara com países que estão há mais tempo com taxas básicas de juros tão baixas, esse valor é de 60%. 60%. Então, se a gente fosse falar assim, para o Brasil migrar aí esses 50% que faltam, seriam 2 trilhões e meio de reais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Se você pegar o valor de mercado hoje das companhias listadas na B3, eu peguei esse relatório, ele é de 31 de agosto agora, super recente. Se você pegar o valor aqui, para o fechamento, todas as empresas, o valor de mercado dela é de 4 trilhões. Então, assim, à medida que os fundos de pensão, os fundos de investimento, né, os fundos de pensão, os fundos de aposentadoria, né, à medida que eles forem migrando para a renda variável, isso vai gerar um movimento muito, muito forte de valorização das empresas que já estão lá, das boas empresas, e também vai estimular ainda mais outras empresas a abrirem capital. E aí é a terceira razão aqui, que também está. Isso aqui está tudo junto, isso aqui está tudo caminhando junto, né? Então você tem a taxa básica de juros muito baixa. Isso vai levar as próprias pessoas físicas que administram ali os seus investimentos a migrar para a Bolsa de Valores. Os fundos que fazem isso de maneira profissional vendem isso como um serviço, né, de aposentadoria, um serviço voltado a investimentos melhores e etc. Eles também, para entregar uma melhor rentabilidade, eles vão precisar migrar, né? E essas três coisas juntas, né, vão também gerar um movimento, mais empresas indo para a Bolsa, porque à medida que a taxa básica de juros está baixa, o empreendedor, o empresário, ele vai ter que investir na empresa dele. Se ele quiser ver o dinheiro dele se multiplicar, ele tem a empresa dele, tem outros tipos de investimento para fazer. Então, até um tempo atrás, ele pegava uma boa parte do dinheiro dele e dividia, investia na própria empresa
investia também na renda fixa, estava dando uma boa rentabilidade. Agora não tem, ele vai precisar direcionar para a própria empresa dele, né? Então, vai haver um grande número de IPOs, né, nos próximos anos, né? 2020 está apontando como um ano que vai superar 2007, que foi o último recorde de IPOs na Bolsa de Valores. Então, olha, são 4 razões aqui que eu entendo que vão fazer a Bolsa de Valores ficar ainda mais importante, né? A renda variável ficar ainda mais importante nos próximos anos. E quem participar disso antes, quem estiver fazendo isso de maneira melhor, né, com um melhor embasamento, vai conseguir rentabilizar, vai conseguir maximizar os seus ganhos. Esse é o ponto principal. Bom, seguindo aqui, eu quero voltar e te falar o seguinte, é uma escolha sua, né? É uma escolha sua. Você tem 2 opções aqui, outras 2 opções que eu quero discutir contigo. Ou você escolhe trabalhar, guardar dinheiro, investir bem esse dinheiro, acumular um bom capital, esse capital estar bem investido e esse capital te remunerar, né, por meio de dividendos, por meio dos juros, todo mês, e isso daí é o dinheiro que você vai, se você decidir parar de trabalhar, por exemplo, né, e parar de ter a renda recorrente, mensal, relacionada a uma tarefa, a tua tarefa CLT, por exemplo, você escolhe. Ou você percorre esse caminho, acumular o capital, e receber bons dividendos sobre isso, receber bons juros sobre isso, ou é a segunda opção, que é depender do INSS, que é depender aí de, não sei, de amigos, depender de parentes, ter que continuar trabalhando no momento que a tua saúde já não é a mesma, ou ter que continuar trabalhando no momento que você não quer mais continuar trabalhando. Tem gente que quer continuar trabalhando o resto da vida, não tem problema nenhum com isso. Eu, inclusive, provavelmente serei uma dessas pessoas. Claro, trabalhando de um ritmo diferente, de uma forma diferente, mas continuar trabalhando. É uma decisão muito pessoal. O ponto aqui é o seguinte, ou você escolhe, a partir de agora, começar a investir melhor, acumular mais capital e, no futuro, viver dos juros, dos dividendos desse capital. Então, você é independente, ou você não faz nada, terceiriza os investimentos, não faz bons investimentos, e aí você não sabe quanto que você vai ter acumulado daqui a alguns anos, o rendimento que você vai obter desse capital acumulado daqui a alguns anos vai ser muito pequeno. E aí você vai poder pagar as contas normais de qualquer casa, de qualquer pessoa, você vai precisar depender muito do INSS, depender talvez de amigos, depender talvez de parentes, né? Então, esse é o meu ponto, né? Imagina você aí com uma idade X tendo que se submeter a essas coisas, né? Não é nada agradável, mas eu preciso te provocar, preciso te questionar, preciso te estimular a pensar nisso agora, para daqui a alguns anos você não precisar descobrir isso muito tarde, né? Esse que é o ponto. Eu até falei aqui um pouco sobre isso, né? Sou muito a favor dessa ideia de que você precisa buscar independência nos seus investimentos, né? O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que você precisa ter o conhecimento sobre o que está sendo feito com o seu dinheiro, aonde o seu dinheiro está sendo investido, por que ele está sendo investido aqui ou ali. Então, se você já falei isso um pouquinho antes no vídeo, mas eu quero entrar mais no detalhe aqui agora. Se você investe numa previdência privada fechada, né, da empresa que você trabalha, você precisa ter uma noção de que forma que esse dinheiro está sendo investido. Qual é o percentual de alocação em renda fixa, qual é o percentual em renda variável, qual que é a taxa de administração que eles estão cobrando. Você precisa ter essa noção, porque esse não tem que ser a única fonte, o único pote onde você vai colocar o seu dinheiro. Você tem que ter você tem que investir em outros ativos, em outros tipos de investimento. E aí, como é que você vai balancear a tua carteira de investimentos se você não sabe se o fundo de previdência está investindo muito em determinado ativo? E aí você vai investir aqui, isso vai ficar mega alocado em uma determinada classe de ativo. Por exemplo, um fundo de previdência que investe 90% em renda fixa. E aí você pega e investe, você também investe em renda fixa. E aí quando você olha para a tua carteira de investimentos, você está com 95% alocado em renda fixa. Então você poderia estar diversificando um pouco mais em renda variável e maximizando os ganhos da tua carteira, né? Com segurança. Então por isso que é importante você entender. Importante entender até para você cobrar, né? Para você entrar em contato lá com o pessoal da tua previdência e cobrar resultado. Enfim, não dá para você passar uma vida inteira mandando dinheiro para algum lugar e nem saber o que está sendo feito. É um negócio meio esquisito, na minha opinião. As pessoas às vezes não deixam
o carro no valet porque o cara vai dirigir o meu carro, mas deixa o dinheiro de uma vida, o dinheiro de uma aposentadoria num fundo de investimento que não tem a menor noção do que o dinheiro está sendo feito, né? Então, o que eu quero te dizer, além dessa questão de buscar a independência, para te motivar nesse sentido, além dos números que eu já te mostrei, eu quero deixar bem claro para você o seguinte: investir não precisa ser arriscado. Essa ideia de que investir é arriscado, bolsa de valores é cassino, assim, é arriscado para quem não sabe o que está fazendo. É arriscado para quem tá indo porque ouviu dizer, porque ouviu o amigo falar, para quem está seguindo a boiada. Aí é arriscado. Mas como tudo na vida, tudo aquilo que você vai fazer sem conhecimento é arriscado. Atravessar a rua, se você não tiver o conhecimento que tem que olhar para os lados, é arriscado. Uma criança que não tem essa noção, é super arriscado atravessar a rua. Então, estou aqui para te dizer que investir não precisa ser arriscado, né? Arriscado é você deixar o dinheiro sem saber para onde que ele está indo, deixar na poupança e depois de 20 anos descobrir que você vai ter que depender dos outros. Aqui, ó, o ponto 2. Isso é arriscado. Ou confiar no INSS. Então, a única fonte de aposentadoria é o INSS. Isso é arriscado. A segunda reflexão aqui, ó, investir não precisa ocupar muito tempo do seu dia, né? Quando eu falo aqui que o meu objetivo com esse podcast é ajudar você a triplicar o teu patrimônio, investindo de forma segura e sem impactar a tua atividade principal, é porque às vezes as pessoas entendem que vão precisar fazer uma pós-graduação em investimentos, vão precisar fazer um MBA. Não é nada disso. Você precisa, o tempo que você puder alocar para estudar, tempo suficiente, 1 hora por semana, 2 horas por semana, um pouquinho todo dia. Você se conhece, você sabe o que é melhor para você. Claro que começar alguma coisa nova é super desconfortante. Eu comecei a gravar esse episódio aqui, eu comecei a gravar esse podcast, para mim é mega desconfortável, né? Estou aqui olhando para uma câmera, não tem interação, já fiz apresentações aí para mais de 100, 200, 300 pessoas, para mim é mais fácil do que, por exemplo, ficar aqui olhando para a câmera. Mas eu precisei me desafiar nesse sentido. Tanto é que o episódio 1, eu tirei ele do ar, porque ele ficou muito ruim. Assim, na minha opinião, ele ficou muito ruim. Não o conteúdo, mas eu estava muito duro. O tamanho que eu estava na imagem estava muito pequeno, não tinha prestado atenção nisso. Enfim, eu vi vários defeitos naquela gravação. Então eu tirei ela do ar. O segundo episódio já foi melhor, o terceiro foi melhor ainda, o quarto foi ainda melhor, né? O quarto episódio foi ainda melhor. Foi o último que foi sobre renda fixa, né? Esse daqui, que está indo ao ar depois do quarto, eu vou chamar ele de episódio 1, porque eu vou contar um pouco sobre a minha história aqui também. Tudo aquilo que você começa a fazer que é novo gera desconforto, mas daqui a 2 meses você vai estar muito melhor do que mês passado. É feito de você melhorar um pouquinho todo dia, as pessoas subestimam esse efeito. Então é isso que eu quero te dizer aqui. Não precisa ocupar muito tempo do seu dia, da sua semana. Você pode fazer isso da maneira que for mais fácil para você. Hoje, os recursos ajudam muito, né? Então, Instagram, YouTube, LinkedIn, né? As redes sociais têm muita informação. Se você ainda não é assinante aqui do canal, recomendo aqui que você assine, né? Se você estiver vendo aqui no YouTube. Para você ter ideia, é a primeira vez que eu incentivo as pessoas a assinarem. Até então não tinha feito isso ainda. Uma outra coisa que eu até então não tinha feito, recomendo que você compartilhe. Às vezes você conhece alguém, um amigo, um familiar, que você gostaria que começasse a investir, que você viu que é importante que ela comece a investir, para que ela não passe por isso, né? Para que o retorno que ela tenha dos investimentos dela não seja tão pequeno, que seja um retorno maior ou até maior do que isso, né? Retornos maiores ainda. Então compartilha com essa pessoa esse vídeo. Eu ainda não tinha feito isso também aqui, então é isso, vai melhorando conforme vai fazendo, né? E por último, investir não é para quem tem dinheiro. Às vezes as pessoas ficam assim, não, mas eu não vou começar a investir porque eu tenho pouco dinheiro. Eu vou conseguir investir só R$ 50 por mês, só R$ 100 por mês. Então eu não vou investir. Eu estou endividado, então não vou investir, vou seguir com dívida. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte, é a mesma coisa do que eu resolver ir para a academia só depois que eu tiver a barriga de tanquinho. É a mesma coisa. Não, enquanto eu não tiver a barriga de tanquinho, eu não vou começar a ir para academia. Pensamento de que investir é só para quem tem dinheiro é a mesma ideia. Ao contrário, né? Por não ter barriga de tanquinho, se eu quero ter barriga de tanquinho, que eu preciso ir para academia, que eu preciso procurar um nutricionista e etc, etc. Então, por querer
juntar dinheiro, por querer ter dinheiro, é que eu preciso começar a investir. Simples assim. Se você está endividado, busque formas aí de eliminar suas dívidas, saldar aí as suas contas e aí começar a investir. Se o dinheiro do final do mês não sobra, busque formas de começar a fazer esse dinheiro sobrar e investir. Se você já é uma pessoa disciplinada, gasta menos do que ganha, mas está botando na poupança, começa a estudar e botar o dinheiro em outros lugares. Eu preciso te fazer alguns alertas, né, com relação a essa jornada como investidor, né? Você vai ver, por exemplo, alguns anúncios aí falando de fique rico com day trade. A minha preocupação, né, quando eu falo eu não quero impactar a tua atividade principal, é para te manter longe disso daqui, por exemplo. Não tem como você se tornar um day trade sem que você se dedique muitas horas por dia. Primeiro, estudando, porque a análise técnica, para fazer day trade, a ferramenta que você vai utilizar é a análise técnica. Não é simples de aprender, não é da noite para o dia que você vai aprender, então você vai precisar dedicar aí muitas horas do seu dia para aprender day trade, e depois que você tiver aprendido, tiver ganhando dinheiro no simulador, né, você vai começar a operar, e você vai precisar operar com o mercado aberto. O mercado fica aberto de que horas a que horas? Né? No horário comercial, é o horário que você está trabalhando. Então, cuidado com esse tipo de anúncio aqui, né? Talvez, conforme os algoritmos, à medida que você for começar a buscar conhecimento sobre investimentos, os algoritmos aí das redes sociais vão começar a entregar mais conteúdo para você nesse sentido. Né? Então, por isso que eu estou te dando esse alerta aqui. Outro tipo de anúncio, né? Isso daqui é tudo anúncio que eu já vi, né? Alguns deles, inclusive, eu mesmo já até caí aí, já até entrei em algum deles. Outro anúncio é assim, pessoas comuns estão se tornando milionárias com ações. Assim, isso daqui, você não sabe a história que está por trás disso, né? Beleza, pessoas comuns estão se tornando milionárias com ações. O que será que é pessoa comum para a pessoa que fez essa frase, né? Não fui eu que fiz essa frase, eu peguei ela na internet. É uma pessoa que conhece bastante sobre investimentos, tem uma estratégia de diversificação que permite, por exemplo, investir em empresas menores, que são as empresas que dão os grandes saltos, né? Que valorizam 500, 1000%, e aí com essa parte do capital dela, investido por muitos anos, ela se tornou milionária? É isso que ele está chamando de pessoa comum? Porque, para mim, duvido que é uma pessoa que hoje não conhecia nada sobre investimento em ações, amanhã botou lá R$ 500 em uma ação e dali a um ano ficou milionário. Não é. Por trás desses anúncios aqui, eles tratam de exceções, né? Você não sabe a história que está por trás dele, né? Por exemplo, né? Oi, meu nome é fulano de tal, eu tenho X anos e mais de 1 milhão na conta. Tá, esse 1 milhão veio da onde? Veio só dos juros sobre juros? Veio só da valorização das empresas? Ou você aportou R$ 700 mil lá de dinheiro fresco e aí 300 mil que foi rentabilidade? Você não sabe a história que está por trás disso, né? Promessas, né, para a nova Magalu, né? Descubra a nova Magalu, a próxima Magalu. Por que estou falando de Magazine Luiza? A Magazine Luiza, alguns anos atrás, 2014, 2015, se eu não me engano, ela estava praticamente falida, né? O mercado precificou a Magalu como uma empresa falida, uma empresa quebrada, e a ação dela foi abaixo de 20 centavos, 15 centavos. E a ação dela hoje está na casa de R$ 80. Então, sim, o cara que decidiu investir em Magalu, quando o consenso do mercado era que ela estava quebrada, o cara foi lá e investiu R$ 5 mil, R$ 10 mil, e esse cara segurou, vamos dizer, a pessoa comprou lá com 20 centavos, aí essa ação bateu R$ 1, 5 vezes mais, né? Bateu R$ 2, bateu R$ 10. O cara não vendeu. Sangue frio danado. Aí agora com R$ 80, que pode ser que ele tenha vendido, sim, essa pessoa, se ela fez esse movimento, se ela teve essa disciplina de ter comprado com 20 e ter segurado até 80, se ela teve essa disciplina, é fantástico, né? E para ela, realmente, a Magalu foi um case extraordinário de sucesso. Mas isso, se teve alguém que aconteceu isso, foi poucas pessoas. Esse case da Magalu é também um case de exceção. Então, uma pessoa que tenha surfado essa valorização é uma exceção. O que eu quero te dizer aqui com essas histórias é que essas histórias são a exceção e você não conhece o que tem por trás da história. Então, cuidado, não existe mapa do tesouro que semana que vem você vai investir aí na próxima Magalu. Existem mais de 350 empresas listadas na bolsa, né? Quando especialistas, né, vendem esse tipo de
de estratégia, existem especialistas no mercado que vendem esse tipo de estratégia. Investir tentando acertar a próxima Magalu. É uma estratégia boa de investimento para uma parte do teu capital. E aí, quando você vai olhar o detalhe da estratégia, essa pessoa está investindo em 15 ações. Então, ele atirou em 15 alvos, buscando acertar um. Só que quando você lê a chamada, né, a próxima Magalu, né, pô, é uma empresa que eu vou botar a grana, ela vai... Não, isso não existe, né? Isso não existe. Na verdade, tem muita ciência por trás, tem muito estudo. Então, é um alerta para você tomar cuidado com isso a partir do momento que você vai começar a investir. Para te resumir aqui em 3 passos, né? Resumir tudo que a gente já conversou aqui nesse episódio de hoje em 3 passos. Então, o passo número 1, não delegue, né? Então, não delegue. Você pode contar com a ajuda do assessor de investimentos, com a ajuda do gerente, com a ajuda do gestor do fundo de investimentos. Você pode contar, mas você tem que conhecer o que a pessoa está fazendo. Você tem que entender, até para cobrar, até para avaliar se o que está sendo feito um bom trabalho, um bom serviço, porque no final do período, no final dos 10, 15, 20, 30 anos, a responsabilidade por ter feito isso é tua. Então, como é que você vai delegar uma coisa que é de tua responsabilidade? Não tem como. O segundo passo que eu acho importante entender é o seguinte, é a relação risco-retorno. E aí eu quero colocar isso da seguinte forma, né? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, um negócio próprio. Qual que é o risco? Qual que é a possibilidade de retorno de um negócio próprio? Eu não conheço uma forma de investir o dinheiro, né, investir num negócio próprio, que tenha gerado mais bilionários e milionários no mundo, né, que não tenha sido por meio de negócio próprio. Para mim, em termos de investimento, o negócio próprio é o com maior potencial de retorno, mas é também o com maior potencial de risco, né? Então, aqui eu estou falando de retorno e aqui eu estou falando de risco. Até para deixar igual, está aqui em cima, vamos inverter aqui. Então, ele tem aí o maior risco, tem também o maior retorno potencial. Por que tem o maior risco, né? Por N fatores, né? Você está concorrência, soluções disruptivas, né? Há 100 anos atrás, uma nova tecnologia ela é lançada num intervalo muito, muito grande. Agora é muito curto, né? Novas tecnologias, as novas soluções, né? São lançadas cada vez num intervalo mais curto de tempo. E isso coloca em risco alguns tipos de negócio que dependem exclusivamente daquela forma de fazer negócio, né? Por exemplo, táxi, né? Você já deve ter visto isso 200 vezes, né? Então, o que aconteceu com quem tinha aí vários táxis? A pessoa individual que tinha ali um negócio próprio dela, que era ser taxista com o Uber, ela viu isso ser bastante impactado. Os hotéis, né? Pô, pensa num hotel, um negócio tradicional pra caramba, Airbnb veio aí e deu uma boa mudada, uma boa sacudida nos negócios de hotéis, né? E aí agora veio o coronavírus e deu uma baita sacudida no Airbnb. O CEO falou, a pior crise que eles já viveram aí ao longo de toda a história deles, né? Como é que ele vai sair dessa crise, né? Como é que vai ser o Airbnb depois do coronavírus? Não sabe? Então, vejam só, né? Ele veio, fez ali, entregou uma coisa muito nova e já tomou uma porrada aí por causa do corona. Então, o negócio próprio tem essa... como você está alocado, né, normalmente em um tipo de negócio próprio, né, o teu risco é muito grande, você não consegue diversificar. Você pega grandes empresas que diversificaram, abrindo mais de um braço de trabalho, grandes corporações que tinham divisão automotiva, divisão química, divisão agrícola, divisão disso. Essas empresas estão num momento, fizeram um movimento de simplificar, separar, né? O agro manda para lá, o químico deixa só aqui. Então, mesmo grandes corporações com negócios diversificados fizeram um movimento de concentrar. Então, por isso que é maior risco, né? A segunda forma de investir, eu colocaria aqui renda variável, né? E aí pode ser por meio de ações, fundos de investimento em ações, por exemplo. Então, eu diria que o risco ao investir nelas é menor. Por quê? Porque você consegue diversificar, consegue investir em mais de uma empresa, você consegue, por meio de um fundo de investimento em ações, você consegue deixar ali o seu capital sendo investido por um ou mais gestor profissional, que conta com uma equipe, que conta com ferramenta de análise,
enfim. Então, por isso que eu entendo que você investindo por meio de ações ou por meio de fundos de investimento em ações, o risco é um pouco menor do que o negócio próprio, o retorno é um pouco menor também. E a renda fixa, né? E aqui a gente pode falar de títulos do Tesouro, CDBs, debêntures, enfim, renda fixa, os investimentos em renda fixa como um todo. Os investimentos em renda fixa como um todo. Então, eles têm aí um risco menor do que os anteriores e eles têm um retorno aí menor também que os anteriores, né? Então, o segundo passo é você entender essa relação. Para você ver retornos maiores, você vai precisar correr riscos maiores. Só que existem N formas de mitigar os riscos, né? Mesmo você investindo aqui só em ações, né? Quando você investe em 5, 10, 15 ações, você está diversificando o teu risco, né? Então, você pode diversificar investindo em segmentos diferentes, você pode aplicar uma estratégia de 80% do teu capital em renda variável, você investir em empresas mais sólidas, diversos segmentos, empresas que têm renda recorrente, então uma empresa distribuidora de energia, uma empresa geradora de energia, uma empresa de saneamento, uma grande rede de supermercado, né? São empresas que têm aí renda recorrente, são empresas muito grandes, então empresas mais seguras, né? E aí uns 20% do teu capital você pode aportar em empresas menores que podem vir a se tornar a próxima Magalu, né? Então, de forma bem resumida aqui, né, estou te falando uma das estratégias de você, mesmo exposto à renda variável, diminuir o teu risco, né? Então, você pode fazer isso, você está mantendo os rendimentos acima do que da renda fixa, mas com uma estratégia de controle de risco para te deixar confortável dentro da renda variável. Então, você precisa entender esse mecanismo aí, né? Então, passo número 1, não delegar. Passo número 2, ter em mente aí essa questão do risco-retorno dos seus investimentos. Passo número 3, eu trouxe ele até em emojis aqui, para quebrar o gelo, né? O que eu estou querendo dizer aqui? Qual que é o ciclo virtuoso que eu fiz, que várias pessoas fazem e que eu recomendo, que é o que eu vou contar, inclusive, um pouco aqui, falando da minha história. Então é o seguinte, você vai trabalhar, né? Estou simbolizando aqui pelo computador. Você vai trabalhar. Você vai ter a tua atividade principal. Essa tua atividade principal, você vai receber aí o teu salário, os dividendos, você vai receber o teu bônus, teu PLR, teu 13º, e aí você vai ter chances, você vai ter escolhas para fazer com esse dinheiro, né? Então, passo número 1 é trabalhar, é ter uma renda, é gerar essa renda, se preocupar com ela, buscar aumentar ela ao longo do tempo. O item número 2 aqui da equação é estudar. Ao longo ali que você está trabalhando, você está estudando, você está juntando teu dinheiro, para você chegar no passo número 3 aqui, que é investir, propriamente dito, né? Então, aqui vamos lá, investir, estudar, trabalhar. E aí o 4 é você entender que isso daqui é um ciclo, né? Isso daqui é um ciclo. É um ciclo. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar estudando, você vai continuar investindo. Você vai alimentar esse ciclo, né? Você vai continuar trabalhando, vai continuar estudando, vai continuar investindo. E aí o milhão chega. E aí o milhão chega. O resultado dessa conta aqui é que o milhão chega. E aí você não vai precisar depender de outras pessoas, vai poder realizar os seus projetos. Eu gosto muito de uma estratégia de investimentos que olha também para o curto prazo, né? Então, realizar sonhos, né? Então, eu gosto de Jeep. Realizei em 2013, realizei o sonho de ter o meu Jeep, comprei lá meu Jeep, fiz várias viagens, fiz vários passeios, eu e a Lise, a gente aproveitou muito, entramos para competições em rallies, etc. Enfim, realizei sonhos de viagem, fui para lugares que eu queria conhecer, realizei sonhos de bens materiais, enfim, diversificando, pensando em sonhos de curto, médio prazo, mas também sempre de olho no futuro, né? Essa é a vantagem de você estar em constante estudo, né? Você vai estar olhando para essas opções, né, e balizando essas opções. Então, para mim, esse passo número 3 aqui é a fórmula, né? Você queria uma equação aí, tá aqui uma boa equação. Dando sequência aqui, eu também decidi falar nesse episódio, né, além de como começar a investir com segurança, eu resolvi falar também um pouco sobre a minha história, até para você me conhecer melhor, por que eu estou aqui falando de investimentos para você, com base no que eu estou falando aqui. Então, eu até reuni aqui alguns eventos importantes que foram acontecendo aí. E aí, de forma macro, eu trago aqui alguns acontecimentos aí que tiveram ao longo da minha jornada
como pessoa, muito focado nesse ciclo aqui, ó, trabalhar, estudar, investir, trabalhar, estudar, investir, trabalhar, estudar, investir, né? Fazer o ciclo aqui. Então é o seguinte, fazendo aí uma retrospectiva, né? Lá pelo ano 2000, eu resolvi fazer uma festa para juntar um dinheirinho. Então, sempre tive esse negócio de juntar dinheiro comigo e tal. E aí eu resolvi, falei, cara, vou juntar todo mundo novo aqui, tava no segundo grau, vamos fazer uma festa aqui, todo mundo quer ir para a festa, eu faço a festa e ainda ganho um trocado, né? Bom, no final do dia eu empatei, né? Não sobrou dinheiro e também não faltou dinheiro, mas, enfim, me diverti aí na festa, né? Ali por 2001, mais ou menos, eu comecei a trabalhar de garçom, né? Então, eu estava no segundo grau, comecei a trabalhar de garçom, então eu trabalhava nos finais de semana, né? Trabalhava sexta e sábado, e esse dinheiro extra, né? Era o dinheiro que eu fazia aí, realizava alguns objetivos aí de curto prazo. Então eu lembro que o meu primeiro celular eu comprei com esse dinheiro, tênis novo aí bacana que eu queria, eu comprei com esse dinheiro. Enfim, então era o começo da minha jornada ali como trabalhar, né? Em 2013 eu entrei para a faculdade, né? Eu fiz faculdade de engenharia química. Logo no começo da faculdade eu vários estágios, né? Então eu trabalhei em algumas empresas. Então além de estar estudando ali o estudar que eu falo na equação é o estudar no sentido de estudar sobre investimentos, né? Aqui eu estou falando de estudar em relação à minha profissão e tal. E comecei a fazer estágio também, que foi uma coisa bacana aí para ganhar uma graninha, né? Em 2005 eu tive basicamente a minha primeira ideia, o meu primeiro contato aí com empreender, né? A querer fazer algum investimento, querer fazer algum tipo de empreendimento, né? Então, qual que era a ideia aqui? A ideia aqui era abrir um restaurante parecido com o Spoleto. Então, vamos lá, 15 anos atrás, abri um restaurante parecido com o Spoleto. Assim, fiz planilhas, fiz algumas contas. É claro que com o grau de maturidade que eu tinha na época aqui, né? 20 anos aí. Então, acabou que esse restaurante não deu certo, o investimento não deu certo. Eu lembro que eu estava tentando fazer o pedido de compra do balcão, né? Aquele balcão gelado que tem lá, onde você põe os temperos ali, o milho, enfim, as azeitonas, as coisas, e ninguém atendia lá na empresa que fazia o balcão e tal. E aí acabou que a ideia não foi para frente, minha família estava muito preocupada, porque provavelmente ia acabar largando a faculdade. Foi uma ideia de investimento, uma ideia de projeto que já eu fiz um exercício bastante interessante de fazer conta, de pensar, de montar ali qual que seria o investimento total, de conversar com algumas pessoas, olhar ponto, etc. Foi uma experiência que já aprendi muito com ela, mesmo ela não tendo sido efetivada, né? Não vindo a acontecer. Bom, de 2003 aí a 2008 eu segui na faculdade, segui fazendo os estágios, né? Em 2008 eu me formei e consegui o meu primeiro emprego aí, CLT, né? Então, formalmente aqui, um salário um pouco maior. Comecei a trabalhar, trabalhei na multinacional, na Petronas, trabalhava na área de vendas lá, atendia as montadoras, aprendi bastante aí dessa parte da área comercial nesse meu primeiro emprego. Bom, no ano seguinte, aqui eu realmente efetivei o meu primeiro negócio próprio. Aqui ele não foi para frente, ficou só na planilha, aqui foi para frente. Então foi um estacionamento. Comprei um estacionamento lá em Curitiba, uma avenida bem famosa, na Avenida Batel. Assim, um desafio, para mim foi um grande desafio, porque foi a minha primeira experiência mesmo com o empreendimento, com um funcionário. A pessoa que me vendeu não me contou toda a verdade, eu tive alguns problemas com o contrato, tive alguns problemas com dívida, né? Eu comprei a empresa, né? Então, quando você compra a empresa, você compra os passivos, os ativos, você compra tudo, né? E na discussão ele não tinha me falado de dívida com o banco, e ele tinha uma dívida no banco, no nome da empresa. O resumo se ele não pagasse, né, essa dívida viria para mim, né? Eu teria que pagar, né? Porque eu era o novo proprietário do CNPJ, né? Então, assim, tô te contando aqui um dos episódios aí que eu tive nessa experiência de investir em negócio próprio, os riscos que eu corri, mas enfim, uma oportunidade aí também que eu aprendi bastante com ela, né? 2010 eu fui para um novo emprego, fui trabalhar na Dow, mudei de cidade, e foi também o ano que eu comecei a estudar mais afinco aí com relação a investimentos, né? Aqui eu vinha fazendo isso meio que na prática, meio que aprende fazendo e etc. Mas assim, fazendo a retrospectiva, né, em 2010 foi realmente quando eu comecei a fazer isso de forma mais estruturada,
é a forma com que eu comento aqui na equação anterior, é a forma com que eu entendo que as pessoas devem fazer, né? Em 2010 também não tinha tanto vídeo, tanto material disponível aí para se estudar sobre investimentos. E aí, enfim, um novo emprego também, um novo salário, um aumento aí de salarial, então cuidando daquela primeira parte lá da equação, né? Então, trabalhar, conquistar cada vez salários maiores. 2013, ao longo da minha carreira, eu fui, obviamente, recebendo promoções, etc., né? Mas eu lembro que 2013 foi uma promoção assim divisora de águas, né? Eu virei gestor, né? Então eu comecei a gerenciar uma equipe, trabalhava, né, na Dow nessa época, né? Uma empresa realmente muito boa, com muita visão, né? Dando muita oportunidade para as pessoas, né? Para os líderes, abria um mundo novo, né? Quando se tornava líder, abriu um mundo novo em termos de treinamento, em termos de novas possibilidades de carreira. Então, por isso que eu destaco esse ano aqui com relação a essa promoção importante, né? Então, e sempre investindo também, né? Ao longo desses anos também sempre investindo, né? Então, desde 2009, né? Sempre investindo. Então, aqui teve um negócio próprio, mas aqui fazendo alguns outros investimentos também, né? Então, previdência, renda fixa, já vinha fazendo aqui desde 2009, 2010. Em 2014 foi quando eu comprei aí a minha primeira ação, né? E aí eu vou lembrar aqui um apelido, né? Se tiver alguém da minha turma da faculdade assistindo esse vídeo aqui, né? Não sei se vocês lembram, né? Tinha um quadro e tinha o tal do Seu Saraiva, né? Era o cara tolerância zero, né? Então, tipo assim, você aparecia, você chegava molhado num lugar, assim, né? A pessoa virava para você, nossa, tá chovendo, e tá chovendo, né? Além de ver na janela, tava chovendo, você chegava molhado, nossa, pegou chuva, né? Não, encontrei com um gigante no caminho e ele espirrou, né? Esse era o meu estilo, né? E aí o que isso tem a ver com a primeira ação? Muito do que se diz aí com relação à ação, fala assim, se torne sócio de grandes companhias e tal. Cara, eu não vejo nesse sentido, assim. Para mim, sócio é aquele que senta na mesa para decidir os rumos da companhia, para onde que ela está indo, para onde que ela vai, o que vai investir, quem que vai contratar, quem que vai... Para mim isso é sócio. Eu ter ali uma posição minoritária, que até me dá direito a voto, mas é um voto, né, se for uma ação com final 3, né, se for uma ação ON, né, ela até me dá direito a voto. O que é um voto no meio de milhões de ações, né, no meio de milhões de papéis? Né? Então eu sou meio Saraiva com esse papinho de se torne sócio de grandes empresas e tal. Em 2014 também, o segundo negócio próprio, né? Eu resolvo investir aí no segundo negócio próprio, né? Então eu não vou ficar botando aqui os desenhinhos, né? Mas enfim, aqui foi um momento de investimento importante. Aqui um outro momento de investimento importante, né? Então foi uma franquia, eu junto com a Lise, a gente investiu numa franquia em 2014, muito com a cabeça de ter aí eu trabalhava ali forte no regime CLT, e aí a gente pensou, pô, eu fico no CLT, a Lise no empreendimento, e aí a gente vai diversificando, além dos investimentos, né, dos outros investimentos, renda variável, renda fixa, previdência, a gente tem também um negócio próprio, né? Então essa era a ideia que a gente tinha, né? E tem até hoje, né? Então a gente resolveu fazer isso por meio de uma franquia. Assim, pela importância do tema e pela complexidade do tema de franquia, esse podcast, inclusive, já vai ser um pouco maior do que o normal. Eu vou fazer um episódio específico para falar sobre franquia. Franquia é um assunto importante, principalmente na jornada de um investidor CLT. Muitas pessoas que trabalham no regime CLT, né, investem em franquias, pensam em investir ou investem em determinado momento da vida, e isso tem que ser feito com muito cuidado. Eu quero dedicar um episódio só para isso, né? No meu curso, onde eu ensino sobre investir, tem um módulo só sobre franquias, né? Mas assim, só para você ter a ideia da importância de conhecer um pouco mais sobre isso, né? Mas conhecer com quem tem experiência, né? É uma boa forma de investir, mas como toda forma de se investir, tem seus riscos e tem que ser tomado seus cuidados, né? Por isso que eu vou fazer um episódio só sobre isso. Em 2016, né, a gente resolveu encerrar o contrato com essa primeira franquia, né? Realmente, enfim, uma série de questões. Vou explicar mais sobre isso no episódio. Mas em 2016 a gente resolveu encerrar o contrato com essa franquia. Isso foi mais para o começo do ano, acho que foi fevereiro, janeiro. E mais para o final do ano, não estava planejado, né? A gente queria fazer, mas não que a gente tinha falado assim, não, eu quero arrumar uma outra franquia, quero arrumar um outro negócio nesse ano, né? Não era essa a ideia, mas sempre com o radar ligado, sempre em busca de novas oportunidades.
A gente foi numa feira famosa de franquias e fomos apresentados a um negócio muito interessante e aí a gente acabou assinando um outro contrato de franquia e investindo no terceiro negócio próprio, né? Começava aqui um novo ciclo, né? Como é que estavam os investimentos, né? Os outros investimentos, né? Então, estou destacando aqui a parte de negócio próprio, né? Mas esse ciclo aqui, eu estava alimentando esse ciclo aqui, ó. Estava trabalhando, estava estudando, estava investindo. Estava trabalhando, estava estudando, estava investindo. Eu não fiquei detalhando aqui no timeline, mas eu vinha fazendo isso, né? Então, por exemplo, ao longo acho que a partir de 2016, 2017, por exemplo, eu montei uma estratégia para tomar benefício fiscal na previdência privada, né? Então, existe um benefício fiscal. Se você ganhou naquele ano R$ 100.000, e se você investiu nesse mesmo ano 5% desses R$ 100.000 em uma previdência privada, né? Você pode abater esses 5%, né, no caso aqui de R$ 5.000, da tua alíquota. A tua alíquota, a tua nova alíquota para o cálculo do imposto de renda desse ano vai ser 95 mil. Esse valor ele é limitado até 12. Você pode usufruir você pode fazer essa redução de alíquota, né, essa redução de base, né, de cálculo em até 12%, né? Então, isso daí daria 88 mil, né? Então, você investiria R$ 12.000 na tua previdência, esses 12 mil vão ficar lá 10, 15, 20, 30 anos ganhando juros sobre juros, né, sendo investidos, e você no ano seguinte, né, você já teria esse benefício, né, tua alíquota não seria 100 mil, seria 88 mil. Então, eu lembro aqui que a partir de 2016, 2017, eu comecei a aumentar os meus aportes na previdência privada, pensando nisso, né? Pensando nessa forma de investir. Inclusive, hoje existem fundos de investimento em previdência que têm uma forte alocação em ações, né? Então, investem 70% em ações, né? Então, opção bem interessante, né? Você está investindo por meio de um fundo de investimentos, né, profissional, que está buscando boas empresas, está fazendo bons investimentos em renda variável, que vai te proporcionar bons ganhos para o longo prazo, né, para 5, 10, 15, 20, 30 anos, e você está tomando um benefício fiscal desse investimento. Então, é uma estratégia bem interessante aí. Então, não destaquei aqui todas as estratégias de investimentos, não, o vídeo vai ficar muito grande, mas ao longo dos anos, à medida que eu ia estudando, aprendendo mais, eu também ia aplicando, eu também ia executando esses investimentos, né? Alimentando esse ciclo, né? Bom, em 2019, acho que vale a pena destacar, né? A gente resolveu esse investimento na franquia, não era só eu, né? Então tinha mais pessoas da família, mas em 2019, por uma questão profissional, né? Oportunidade de carreira, eu acabei decidindo aí sair da franquia, saiu da franquia, essa franquia que a gente fechou lá em 2016, né, que a gente assinou esse contrato em 2016. 2020, quando eu quis dar um nome pro podcast, eu até estou uniformizado aqui hoje, ó, Novo Futuro. Eu entendo que à medida que você faz isso daqui, né, à medida que você alimenta esse ciclo aqui, você também cria um novo futuro. Né? Um novo futuro no sentido de que se você não fizesse nada disso daqui, o teu futuro pode ser que fosse um futuro mais complicado, de mais dificuldades, né? À medida que você cria esse ciclo aqui, você tem a condição de criar um novo futuro melhor, mais promissor, que vai te trazer mais satisfação, né, daquilo que você vai conquistar. Então, 2020 eu costumo dizer que foi um ano assim realmente onde de um futuro diferente, né? Algumas mudanças importantes na vida e etc. Teve a chegada do primeiro filho, enfim, bastante coisa bacana. Lá por fevereiro, a Liz estava fazendo um treinamento em Brasília e eu estava de férias e eu fui junto. Eu lembro direitinho, enquanto ela estava lá fazendo o treinamento em si, eu estava no computador estudando novas formas de investir, estava fazendo alguns investimentos também. E aí eu lembro que à noite, num dos jantares, ela vira para mim e fala assim: pô, ao longo desses muitos anos aí que você vem investindo, vem ajudando as pessoas, né, os amigos, parentes que vêm, perguntam, pedem ajuda sobre investimentos e tal, por que você não faz isso de forma serial, né? Por que você não faz isso para mais gente, né, via redes sociais e etc. Né? Então, surgia ali a ideia do investidor CLT, de criar aqui esse canal, YouTube, LinkedIn, Instagram, surgia ali essa ideia. Realmente eu achei uma ideia bacana, mas não, fiquei com isso na cabeça. Foi uma sementinha que ela plantou, ficou na minha cabeça. Lá por julho
efetivamente foi quando eu comecei a colocar em prática essa ideia. E aí foi quando realmente eu comecei a fazer mais postagens sobre isso, gravar os vídeos, junho, julho mais ou menos, né? Lá por junho, julho foi quando realmente eu falei, caramba, realmente um projeto interessante, vou seguir, né? Até uma derivação disso, que era uma ideia para 2021, era um curso sobre investimentos, mas a partir do momento que eu comecei a divulgar mais, as pessoas começaram a pedir mais, perguntar se eu não teria um curso, um treinamento. E agosto, né? Foi o mês que eu abri a primeira turma, abri com um grupo bem pequeno mesmo. Então, essa viagem lá para Brasília, em fevereiro, essas conversas, acabaram dando origem aí ao quarto negócio, que é uma empresa de treinamentos, além, é claro, desse trabalho que é feito aqui no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, de forma gratuita, né? Só acompanhar o conteúdo aqui, não paga nada, né? Pode curtir o vídeo, inclusive, que não paga nada. Então, é isso. Ao longo, eu estou te falando aqui o que eu fiz ao longo desses muitos anos, que está muito relacionado com isso daqui. Se você chegou até essa etapa do vídeo, né, tá aqui guerreiro até o final, né, pode ser que você esteja perguntando, né, tá, e o milhão, né? E o milhão, né? Chegou. Então é isso. Chegamos ao fim desse episódio. Eu quero reforçar contigo de que investir não precisa ser arriscado, investir não precisa atrapalhar a tua atividade principal, e investir não é só para quem tem dinheiro. Lembra da história lá da academia da barriga de tanquinho, né? É um ciclo. Você vai ter a tua atividade principal, vai ter um rendimento sobre ela, vai ganhar dinheiro com ela, você vai estudar sobre os investimentos, as várias formas, aqui eu citei algumas, você vai começar a investir esse teu dinheiro, vai alimentar esse ciclo, e aí você vai atingir os seus objetivos, né? Vai realizar os seus sonhos, vai atingir aí um patrimônio que vai te dar conforto no momento da vida em que você decidir, por exemplo, parar de trabalhar. Então, esse é o episódio número 1, podcast 001, tá vindo ao ar aí depois do episódio 4, já te expliquei por quê. Então, muito obrigado por ter assistido, por ter ficado até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço.